Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos ter a presença do deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Sérgio Fernandes, do PDT. Vai estar fazendo um balanço geral sobre as questões do estado do Rio de Janeiro. O programa Municípios em Ação volta. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios o deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro, Sérgio Fernandes, do PDT. Deputado, primeiramente quero agradecer a sua participação aqui no programa Municípios em Ação. Obrigado, Renato. Eu que agradeço a todos os telespectadores do programa Município em Ação. É uma oportunidade da gente poder discutir as políticas públicas do nosso estado do Rio de Janeiro, principalmente para a Baixada Fluminense, e expor um pouco como vem sendo feito o nosso trabalho na Alerj. Agora, deputado, você é deputado jovem, né? Sim. Quem é Sérgio Fernandes? Bom, fui eleito deputado estadual pela primeira vez agora, estou exercendo meu primeiro mandato, tive o apoio do então candidato a governador e hoje secretário de Educação, Pedro Fernandes. Fui eleito pelo PDT com 33.302 votos, justamente para dar continuidade a esse trabalho que a família Fernandes, junto com a vereadora Rosa Fernandes, vem fazendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora, o senhor é jovem, né, deputado? Pareço ser mais jovem do que tenho de idade, mas a gente tem uma juventude. Agora, deputado, nós temos recebido aqui no estúdio do programa várias pessoas preocupadas com a questão do estado do Rio de Janeiro. E a Alerj, ela essa semana agora deu enfoque à questão de recobrar os investimentos do estado do Rio de Janeiro. Queria que o senhor pudesse fazer um balanço sobre o que está acontecendo, por que o estado está encontrando tanta dificuldade. Bom, Renato, o estado do Rio de Janeiro passa por um momento muito delicado. Desde o ano de 2017, a gente está vivenciando o período de recuperação fiscal do estado, através de um pacto que foi feito com o governo federal. Houve uma queda muito grande na arrecadação, principalmente nos royalties de petróleo, que são despesas variáveis, e foi preciso o estado se reorganizar para buscar uma saída. Se não tivesse esse regime de recuperação fiscal, o estado do Rio de Janeiro estaria próximo aí de um colapso, tanto que há pouco tempo atrás a gente se recorda que o estado sequer conseguia pagar suas folhas de pagamento. O estado do Rio de Janeiro chegou a ficar 3 meses sem pagar o seu funcionalismo, o que é muito grave. Então o estado do Rio de Janeiro vem procurando se reorganizar, e agora na gestão do nosso governador Wilson Witzel, ele vem tendo uma política de austeridade, e a Alerj precisa cumprir com o seu papel de votar um orçamento responsável, de um orçamento que seja condizente com a arrecadação financeira do estado. O último orçamento ele teve aproximadamente 9 bilhões de déficit, fora os restos a pagar, e a gente precisa ter responsabilidade para nesse ano de 2019 a gente votar e discutir um orçamento para 2020 muito responsável, onde a gente possa gastar exatamente aquilo que a gente vai arrecadar. Essa é a responsabilidade e esse é o grande desafio. Agora, por exemplo, o governo federal, ele é o fiel depositário do estado, né? Se eu posso usar essa expressão. E depende muito de boa vontade também do governo federal, essa nova gestão, para que o Rio de Janeiro, que é a cereja do bolo, vou dizer assim, no Brasil, em função da visibilidade, ele também tem que ter uma boa entrosamento para que esse trabalho que está sendo feito de recuperação fiscal possa também não atrapalhar, não é isso? Sim, é preciso estabelecer o diálogo em todas as esferas, com os municípios, o governo do estado do Rio de Janeiro e o governo federal, para que a gente possa encontrar um caminho onde o estado do Rio de Janeiro volte a ter o crescimento e o desenvolvimento econômico, passando por geração de emprego e geração de renda, que hoje a gente está tão carente, né? A crise é muito grande, é uma crise em vários estados do Brasil, mas o Rio de Janeiro sofre muito, e mais uma vez essa questão dos royalties de petróleo, que são receitas variáveis e que durante muito tempo foi utilizada no custo fixo do estado, isso causou uma dependência muito grande, e essa dependência ajudou e muito a agravar a crise no estado do Rio de Janeiro, porque a gente não pode utilizar uma despesa variável, que tem uma variação mês a mês, ano a ano, de acordo com a política nacional, de acordo com a política mundial, para pagar custo fixo, como por exemplo o Rio Previdência. Entendi. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando hoje o deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro, Sérgio Fernandes. Nós vamos para um rápido intervalo.
Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Estamos hoje com a participação do deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Sérgio Fernandes, do PDT. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, tem muita gente, deputado, que acorda de madrugada, vai de trem, vai de barca, vai de ônibus, né, para o seu trabalho, porque muitas vezes as pessoas também saem daqui, vai trabalhar até em Niterói, São Gonçalo. Aí eu quero, como é que eu faço para me acompanhar? Então você pode baixar o aplicativo TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Aí você vai poder acompanhar, né, e saber tudo o que está ocorrendo nessa entrevista. Se você quiser também fazer alguma pergunta para o deputado, né, eu queria mandar uma pergunta para o deputado, é só você entrar no nosso blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br, sem ser cedilha. Deputado, essa questão da matéria que nós falamos agora no primeiro bloco, da questão do ROIT, o ROIT está todo mundo de olho no ROIT do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, na realidade, tem essa questão do pré-sal. A briga já está grande para o pré-sal. Imagina depois do pré-sal, que é uma camada, segundo os especialistas. Maior. Como é que faz para poder mudar e o Rio de Janeiro, na realidade, ter direito aos royalties, ou manter os royalties? E o que seria importante esse royalties para a economia do estado do Rio de Janeiro? Bom, houve uma ação que suspendeu uma redistribuição dos royalties de petróleo e isso acabou preservando hoje que o estado do Rio de Janeiro recebe de royalties, mas essa discussão parece que vai ser pautada pelo Supremo Tribunal Federal em novembro e caso o Supremo entenda que os royalties deva sofrer uma nova redistribuição, o estado do Rio de Janeiro sofre muito. Pode perder até 50% na arrecadação de royalties de petróleo. Muita coisa. Isso é muito grave, isso é muito perigoso, como eu disse antes, isso num estado que está sob regime de recuperação fiscal, perder praticamente 50% de royalties de petróleo é a falência, a total solvência do Estado. Então é um tema que precisa ser tratado pela nossa bancada federal lá em Brasília, pela Alerj, por todas as pessoas envolvidas nesse processo com muita responsabilidade e com muita seriedade, Renato. Mas eu queria dizer, como eu falei no bloco anterior, o Estado do Rio de Janeiro ele ficou muito dependente dos royalties de petróleo e a gente precisa buscar outras alternativas para poder arrecadar e para que o Estado do Rio de Janeiro tenha outras vocações e o governador vem falando muito que o turismo é o novo petróleo do estado do Rio. De Janeiro, eu acho que passa um pouco por isso. A gente vive num estado rico de belezas naturais, um estado grande, e esse turismo precisa ser muito bem explorado para que a gente possa atrair novos investimentos, novos investidores e colocar o estado do Rio de Janeiro novamente no desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, que é tão importante. E a gente não pode deixar de falar na importância do investimento da educação. É uma bandeira que eu defendo com muita veemência no meu mandato, porque a gente só vai reverter o cenário caótico que o estado do Rio de Janeiro passa hoje, investindo em educação em tempo integral, tornando as nossas escolas atrativas. A educação ela vai a longo prazo retomar o crescimento do estado do Rio de Janeiro, porque a gente vai ter jovens capazes a ingressar nesse mercado de trabalho, seja do turismo, seja dos royalties de petróleo, no investimento do petróleo, do pré-sal, que também é um tema muito importante, como também a gente está afastando esses jovens da violência. Então, o investimento na educação é fundamental na recuperação do estado do Rio de Janeiro. Agora, deputado, o senhor é do partido do Brizola, né, do Darcy Ribeiro, e uma das bandeiras que foram, assim, muito importante e ajudou até a reduzir a violência foi a questão do horário integral. O horário integral era uma maneira do jovem ficar praticamente o dia todo dentro do CIEP, da escola,
alimentação, café, porque o grande problema hoje é o seguinte, as crianças hoje ou vai trabalhar, ou estuda de manhã ou estuda à tarde. Aí quando acorda de manhã não tem nem o que café da manhã. Na parte da tarde, às vezes não tem o que comer. E, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro teria a condição de, agora com o Pedro Fernandes, implantar esse projeto para que pudesse minimizar esse impacto da violência? Sem dúvida, muito bacana essa sua colocação. O secretário Pedro Fernandes, à frente da Secretaria Estadual de Educação, vem fazendo um excelente trabalho e já anunciou para o ano de 2020 o aumento em praticamente 120% das turmas de tempo integral. É uma legislação que já foi aprovada na LERJ. Hoje eu presido uma comissão especial de acompanhamento da implementação das escolas em tempo integral no estado do Rio de Janeiro, justamente com esse objetivo. A escola em tempo integral, ela não é tão somente a ampliação do tempo que o aluno fica na escola. O Estado passa a supervisionar esse aluno por mais tempo, a escola passa a ser mais atrativa, porque o Estado tem condições de oferecer atividade esportiva, atividade cultural, pré-vestibular social, curso de capacitação profissional, artes marciais, inclusive também é um projeto de lei meu que institui a arte marcial em todas as escolas do estado do Rio de Janeiro. Isso é bom. A gente tornando as nossas escolas atrativas é a certeza de que o jovem vai permanecer dentro da escola, sob a supervisão do Estado, com hierarquia, com disciplina, e não é tão somente a ampliação da carga horária, é um currículo sério, um currículo responsável, onde a gente vai conduzir, onde a gente vai pautar esse jovem a sair da escola com condições de enfrentar o mercado de trabalho extremamente capacitado. Isso é fundamental. Agora, qual é mais barato, construir uma escola ou um presídio? Construir escola, como eu disse, educação é investimento e a médio e longo prazo é o que vai possibilitar a retomada do crescimento do estado do Rio de Janeiro. Seja afastando esse jovem do mundo hoje paralelo que existe, que a gente sabe que é hoje um grande competidor junto com o Estado. O jovem hoje acaba tendo como referência o traficante, o poder paralelo, do que o professor. A gente precisa valorizar o professor, a gente precisa valorizar a escola e mostrar para esse jovem que o local dele é na escola, estudando com hierarquia, disciplina e se capacitando para enfrentar. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Se você quiser mandar perguntas, deputado, eu vou dar informação, sugestão, até uma crítica, né? É só você entrar no nosso blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. Deputado, só para poder quebrar o gelo, né? Para poder a entrevista não ficar só chapa branca, eu faço sempre a pergunta, qual é o time de futebol, senhor? Sou Fluminense, tricolor. Deu sorte com o Paulo Ganso, né? É verdade. O Cássio ajudou um pouquinho. Coitado do Cássio, pagou um mico danado nessa... É verdade. Né? Nós estamos vivendo agora um momento em que o ministro da Ciência e Tecnologia é um astronauta. Né? E o importante de tudo é que o mundo está em transformação. Hoje, a tecnologia, telefone, uma série de situações. E o senhor é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Sou membro da Comissão de Ciência e Tecnologia. E o que nós podemos esperar, por exemplo, de novidades agora para o estado do Rio de Janeiro? Bom, a Comissão de Ciência e Tecnologia ela tem um papel muito importante porque a ciência e tecnologia no estado é muito rica. É importante lembrar que nós temos 3 universidades, nós temos a rede FAETEC, nós temos CCIERJ, então a gente tem uma rede muito rica e que precisa ser utilizada pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, através da capacitação profissional. Eu costumo dizer que no estado do Rio de Janeiro você pode entrar numa escola pública desde o maternal e ficar pós-doutor numa UERJ, que tem essa possibilidade, tudo dentro da esfera do poder público. Então, o que a gente precisa é valorizar as nossas instituições. A UERJ é uma das melhores faculdades do país, precisa ser valorizada, a gente precisa respeitar essa instituição, precisa respeitar a ciência e tecnologia do nosso estado. Tem a FAPERJ, que desenvolve muitos estudos importantes para o nosso estado. Então, é uma rede que precisa ser mais explorada e o secretário Pedro Fernandes
já anunciou. Quando a gente fala em tempo integral, a gente fala também na presença das FATECs dentro da rede estadual. Isso é muito importante, essa parceria é fundamental para que o nosso jovem possa, assim que saia da rede estadual, ou até mesmo simultaneamente, acessar a renda e ingressar no mercado de trabalho tendo uma capacitação profissional. A gente só precisa dialogar e estabelecer a educação, a ciência e tecnologia como uma política pública de prioridade. É isso que a gente defende o tempo todo no nosso mandato. Isso é importante o senhor estar falando essa questão, porque aqui a região, principalmente da Baixada, a região metropolitana, a musicalidade parece que já nasce no DNA de cada cidadão aqui. Em cada município, cada bairro tem isso. Nós conseguimos projetar Cidade Negra, né, o Rapa, Negril, Cabeça de Negro, uma série de artistas que ganharam visibilidade. A nossa região, o senhor conhece muito bem, precisava de uma área de investimento, porque, por exemplo, eu estava até conversando aqui nos bastidores, o Nova Iguaçu tem o maior polo de cosmético, o faturamento é mais de 1 bilhão, é muito dinheiro isso. Precisa de mão de obra qualificada, né? Porque vai trabalhar nessa área de química, né? Precisa ter isso. Nós temos uma Baia, nós temos outras empresas que estão vindo aqui. Haveria uma possibilidade, na sua visão, de o governo poder dar uma investida para criar um centro de convenções, porque nós temos um eixo Rio-São Paulo, várias áreas aqui. É claro que isso depende de disponibilidade financeira e também de vontade política, né? E isso teria como, em vez de as pessoas se deslocarem daqui para ir para outros locais, leva 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e ficaria por aqui, teria essa orientação, inclusive essa boa vontade do próprio secretário de Educação, de capacitar essa mão de obra para que ela possa ser absorvida pelas próprias indústrias que vão se instalar aqui na região. Sim, a Baixada é extremamente importante na retomada do crescimento e desenvolvimento econômico do nosso estado. A Baixada requer e carece de investimento, até mesmo de saneamento básico, é importante a gente frisar isso. A Baixada tem muito que avançar, a Baixada está localizada numa posição estratégica. A gente tem aqui a Via Dutra, que possibilita uma fácil e rápida escoação de tudo aquilo que é produzido aqui. O que precisa é estabelecer uma política pública de desenvolvimento econômico para essa região, com a atração de novas indústrias para cá, seja na área de cosméticos, seja em outras áreas, atraindo essas indústrias até mesmo com os incentivos fiscais feitos de maneira muito responsável. É importante frisar isso. A gente automaticamente vai estar gerando emprego e vai estar gerando renda. Em conjunto com a educação, a gente vai estar capacitando todos os moradores aqui da Baixada a acessar e a ingressar nesse mercado de trabalho. É um conjunto de fatores que faz uma região, que faz um estado, que faz um município crescer. Não adianta a gente desenvolver economicamente a Baixada se a gente não está educando e não está capacitando os nossos jovens. Então esse diálogo entre as diversas esferas do governo, as diversas secretarias, é fundamental, junto com a Alerj. E isso vem acontecendo no governo do Wilson Witzel, que vem procurando todos os caminhos para desenvolver a Baixada, o interior, norte e noroeste. Como eu disse numa outra oportunidade, o estado do Rio de Janeiro é um estado muito rico. A gente trabalhando com responsabilidade, com seriedade e elencando as prioridades de investimento, eu não tenho dúvidas, o estado vai crescer, vai retomar o seu crescimento, o seu desenvolvimento econômico, vai gerar emprego e vai gerar renda. Isso é importante frisar isso. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. E hoje com a participação especial do deputado estadual pelo PDT, Sérgio Fernandes. Deputado, você é muito jovem, né? E isso é importante porque renova a política. Nós estamos agora no momento que, na realidade, era para as coisas ter uma normalidade, mas antecipar o calendário eleitoral. Né? Nunca se falou tanto em política, eu odeio política, detesto política, mas 24 horas, praticamente, o cenário político não sai da cabeça, principalmente do povo do estado do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, já está se pensando em sucessão, vários nomes estão circulando. Você tem muita afinidade com
secretário de Educação, Pedro Fernandes, ele seria também um dos nomes para concorrer à Prefeitura do Rio? Olha, Renato, o que eu posso te afirmar com total segurança é que o secretário Pedro Fernandes é um soldado do governador Wilson Witzel, que está muito satisfeito e muito focado em reverter esse quadro da situação da educação do nosso estado. Em 9 meses, a gente já teve muitos avanços, a nossa educação avançou muito com as turmas de tempo integral, com esse diálogo e essa aproximação da FAETEC. A gente está procurando tornar as nossas escolas mais atrativas através de show de talentos. Estão sendo contratados mais de 120 ônibus para serem distribuídos pelas nossas regionais do estado, para que os nossos alunos possam sair do ambiente da escola e ir estudar no Jardim Botânico, na praia, em locais que possam tornar essas escolas atrativas, passeios. Na Bienal do Livro, a gente bateu recorde para os nossos alunos irem até a Bienal. Cada aluno recebeu um voucher, se eu não estou errado, de R$50, para estimular esses alunos de que a escola é um ambiente atrativo e é um ambiente onde ele vai ter condições de reverter esse cenário do nosso estado estudando e se capacitando. Então, com relação ao Pedro Fernandes, eu posso te assegurar, ele está muito focado no trabalho que ele vem desenvolvendo na educação. Eu acho que é importante frisar, o Pedro vem tendo a sensibilidade de visitar as escolas, de conhecer a ponta das escolas, quer dizer, o chão da escola estar lá, a merenda, a diretora, os alunos, os pais dos alunos, os professores, dialogar diretamente com a comunidade escolar como um todo. Isso é muito importante porque você passa a ter a sensibilidade. Quando você tem a sensibilidade, você toma as decisões, você guia a sua secretaria de acordo com a vontade das pessoas que estão lá na ponta executando a educação do nosso estado. Então isso é importante, que nós já temos aí uma névoa, né, nessa possibilidade dele poder sair. Eu queria te fazer uma pergunta. Nós passamos aqui por várias personalidades e tratando de política. Você é favorável, por exemplo, de ter uma eleição conjunta de presidente a vereador, para que pudesse, por exemplo, o calendário eleitoral ser um só, e isso facilitaria, na visão de alguns, para diminuir o impacto, a questão do fundo partidário, que é uma polêmica danada, a monarquia dos presidentes de partido, e ao mesmo tempo faria com que a ponta pudesse fazer um trabalho em conjunto, integrado? Bom, talvez o entendimento até para a própria população fosse bacana a gente ter o período eleitoral todo ele conjugado, mas isso é preciso ser debatido com muita responsabilidade. Isso envolve principalmente uma transição para ser feita de forma muito séria. É um assunto que eu acredito que não deva entrar em pauta tão cedo, porque tem situações mais importantes para a gente avançar, principalmente no nosso estado do Rio de Janeiro. É importante discutir isso, é importante discutir fundo eleitoral, mas é importante a gente visualizar a política como uma ferramenta de transformação social, e a gente tendo políticos sérios, responsáveis e com compromisso com o próximo, eu tenho certeza que a gente sai dessa situação de dificuldade, discutindo os outros temas no momento oportuno. O momento agora é um momento de retomada, é um momento de crescimento, em que a política pública deve ser tratada com muita responsabilidade. Isso é importante frisar isso daí. Deputado, nós estamos chegando ao final do programa Municípios em Ação. Seria importante, né, ter outra oportunidade de tê-lo presente aqui para discutir vários temas. A passagem desse programa é rápido e tem muitos assuntos, só tem uma bagagem muito grande. E o programa Municípios em Ação, a finalidade dele é dar informação e dar informação de qualidade, para criar um ambiente para que a população que está nos assistindo, que volta a falar, que acorda de madrugada, que sai daqui em busca de emprego, ele seja orientado e ao mesmo tempo sabendo que há políticas sérias voltadas para a gestão pública. Então eu agradeço a sua participação e gostaria das suas considerações finais. Bom, Renato, eu que agradeço a todos vocês que nos assistem, que acompanham o programa Municípios em Ação. Fica aqui meu agradecimento
e o reforço de que eu coloco o meu mandato à disposição de cada um de vocês que querem acompanhar meu trabalho através das redes sociais, Facebook, Instagram. É extremamente importante não só acompanhar, como também fiscalizar a atuação do parlamentar, é fundamental, e dizer que realmente eu acredito na política como uma ferramenta de transformação social, acredito e muito na educação como uma ferramenta de transformação do nosso jovem e o da balança na retomada do Estado do Rio de Janeiro. O Pedro Fernandes à frente dessa pasta, com os investimentos que vem sendo feitos, com a educação sendo prioridade, o nosso Estado vai voltar a crescer, vai voltar a gerar emprego, vai voltar a gerar renda e a gente vai ter o nosso jovem extremamente capacitado para ingressar no mercado de trabalho, porque é através de vocês, jovens, que o nosso Estado do Rio de Janeiro vai mudar. Então tá ok. Deputado, muito obrigado. Grande abraço, obrigado. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Tenham todos uma boa semana. Um abraço. Até lá. Tchau.